agora a gente já decidiu que quer monitorar a fazenda e não só acompanhar. E como fazer? A primeira coisa que a gente brinca aqui, ou você faz um tereré gelado, ou prepara um café, ou um chá, ou um chimarrão, que seja, senta e começa a programar isso antes de executar. E como programar isso? Como eu disse anteriormente, primeiro eu preciso saber quais são os indicadores importantes para que eu monitore dentro da fazenda, tá certo? Então eu defino ali quais são, se é uma fazenda de cria, de crescimento, terminação, quais são os indicadores importantes. Depois que eu determino os indicadores importantes, eu vou entender quais são os dados que eu preciso coletar para calcular esses indicadores. E mais ainda, qual é a frequência que eu preciso desses dados para que eu tenha um indicador bem calculado, quer dizer, da maneira correta, na hora que eu preciso. Então isso tem que ser escrito, eu tenho que determinar isso. A partir daí, no papel mesmo, que o papel aceita tudo, é muito mais barato do que você errar no campo, eu determino o fluxo das informações. Ou seja, quem vai coletar o dado, né, depois que a coleta for feita, quem vai conferir se aquilo está certo ou não, quem vai tabular ou como a gente vai tabular esses dados, o que seria tabular? Juntar esses dados de uma maneira que a gente possa realmente transformar ele em uma informação. Por exemplo, morreram 10 bezerros, é diferente de eu tenho uma mortalidade de 2%. Então, para que eu chegue à mortalidade de 2%, eu tenho que ter um local onde eu tabulo, que eu junto esses dados aí que foram captados, né, e transformo ele em informação. Então, alguém vai fazer isso, ou um sistema, tudo mais. Mas eu preciso desenhar isso. E quando ela vai fazer e como ela vai fazer, né? E o quem não esquecer. E por fim, qual é a frequência que eu, como gestor, eu vou analisar essas informações passadas ali pelo responsável. Por quê? Porque existem momentos diferentes para olhar cada informação, como eu vou falar um pouquinho para frente. Então, feito esse desenho no papel, eu vou entender se eu tenho a equipe necessária, se eu tenho a estrutura necessária, se o meu software que eu uso para coleta, para tabulação de dados, ele me permite esse input, se ele me dá o relatório que eu preciso, e aí eu consigo, antes de começar a treinar a equipe e colocar isso para funcionar, eu consigo prever os problemas que eu posso ter. Muitas pessoas precisam de indicadores de desempenho individual de animais, tudo mais, isso serve para todo aquele processo que você queira implementar. Não esqueça que a rotina, muitas vezes, ou a falta da rotina, muitas vezes é a responsável por todo um sistema complexo de controle não funcionar. Então tudo acontece, menos a rotina não é seguida e no final eu não consigo tomar decisões com boas informações. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar o treinamento da equipe, ou seja, levar ah, esse projeto novo para a equipe que vai trabalhar com ele. Quando a gente fala equipe, né, na pecuária nós estamos falando desde o peão, se for ele o responsável, ou o vaqueiro, assim dizendo, que foi o responsável pelas anotações, ou o nosso capataz, o nosso responsável, se for ele responsável por essas informações, a pessoa que vai fazer essa conferência pode ser um controller, um rapaz do escritório, uma menina do escritório, quer dizer, aquele que é responsável por ir frequentemente junto a essa pessoa capta os dados, fazer o que a gente chama ali de fechamento de ponto, ou seja, um momento específico de conferência e de tirada de dúvidas, né? Treinar a pessoa, seja a mesma ou não, que vai tabular esses dados, seja no Excel, seja num software, né, e tudo mais, e no final essa pessoa tem que saber como entregar um informe, para que o gestor receba esse informe e tome as decisões. E também, se você não for o gestor da fazenda, você deveria, treinar esse gestor a ler, a entender, né, e dar importância para aquele informe que ele está recebendo. Muitas vezes ele entende a importância, mas ele não sabe, porque não é a linguagem comum, interpretar como aqueles dados, aqueles os indicadores que estão ali têm relação com o campo. Então, muitas vezes eu até entendo o indicador, mas eu não sei exatamente o que eu faço dentro da fazenda, lá no campo, que está me levando eu ter um melhor ou pior indicador aqui. Então, isso é importante que treine, nós como os técnicos, tudo mais, ou com o próprio gestor, ter essa pessoa que vai olhar isso, tá certo? E para que isso tudo funcione, antes de mais nada, durante o treinamento, né, antes de começar o treinamento, é importantíssimo uma boa comunicação com a equipe. Colocar todo mundo numa sala e explicar o porquê é que a gente está fazendo isso, o que vai custar para a gente fazer isso e principalmente qual o benefício que essa fazenda e que eles próprios vão ter por estar participando desse processo e por estar trabalhando
né, dentro desse processo aí, que naturalmente vai ser diferente do que aqueles que eles já estão acostumados. Todo momento de mudança causa uma pequena dor antes de vir o benefício. É justamente esse momento que você deixa claro para a equipe o como você precisa que eles façam, o porquê que eles estão fazendo, qual o benefício que vai ter, né, com o que eles vão ganhar com isso, né, e o que efetivamente é de responsabilidade de cada um. A pior coisa que pode acontecer depois das tarefas passadas é que, se em algum momento esse processo falhar, eu tenho que colocar todo mundo na sala e realmente ali, vamos dizer, dar uma bronca em todo mundo. Não, a gente precisa resolver o problema pontualmente. E normalmente quando a gente monitora esse processo, nós não estamos querendo saber quem fez errado, a gente está entendendo as falhas ou não, para que a gente possa corrigir. Esse é o grande ponto. Feito isso, a gente vai dar o terceiro passo, que é começar efetivamente a coleta de dados.